Falei uma frase e não fui entendida? Fica comigo que eu vou te contar um dos motivos que isso acontece. Sabe quando alguém fala alguma coisa e nós ficamos na dúvida, será que essa pessoa está me contando ou ela quer saber alguma coisa? Ou quando nós falamos alguma coisa e a gente percebe que a pessoa entendeu errado, ou seja, interpretou de outra forma. Aí a gente fala, mas não foi isso que eu quis dizer. Um dos motivos que isso acontece é por causa da modulação ou por falta de entonação na nossa voz. O que dá riqueza, o que dá o entendimento na nossa fala é a variedade, ou seja, a riqueza de entonação que eu uso na minha fala, que eu uso na minha voz. O que é isso? É o quanto que eu consigo mudar os tons na minha voz, ou seja, eu não ter aquela voz monótona, falando sempre no mesmo tom. Então tem pessoas que falam com a gente e que fica naquele mesmo tom, vai dando um cansaço, vai dando um sono. A riqueza na fala eu vou conseguir a partir do momento que eu consigo ter uma variação na minha voz. Ou seja, o quanto que eu consigo variar na minha fala de tons graves para tons agudos. Então eu vou dando essa melodia na minha fala. Se eu não uso entonação, fica difícil do outro entender qual que é o sentido que eu estou dando para minha fala. Por exemplo, numa mesma frase, a gente pode dar sentidos completamente diferentes, dependendo da entonação que eu uso. Então, como por exemplo nesta frase, eu não disse que ela roubou o seu anel. Dependendo da entonação e do local aonde eu dou, ou seja, em qual palavra que eu dou entonação, eu vou dar um significado diferente. Se eu colocar a entonação na palavra disse, eu vou dar um sentido. Quer ver? Se eu falar assim, ó, eu não disse que ela roubou o seu anel. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Que eu não disse isso, eu disse outra coisa. Agora, se eu colocar a minha entonação na palavra seu, eu não disse que ela roubou o seu anel. O que eu estou dizendo? Que ela pode ter roubado outra coisa, mas não o seu anel. Então, o que eu quero que você perceba aqui? É que dependendo aonde eu colocar a entonação, ou se eu não colocar a entonação ou colocar, eu vou mudar o sentido do que eu quero falar. E isso vai o quê? Me causar menos problemas de comunicação, menos mal entendimentos, porque isso acontece com frequência, de as pessoas entenderem uma coisa e eu falar, não, mas não era isso que eu queria dizer. Só que a gente também, isso tudo é um conjunto, a gente também precisa lembrar que tanto a entonação, ela deve falar também com a minha expressão facial. Então, por exemplo, quando eu quero falar de assuntos mais alegres, o que eu preciso fazer? O meu rosto, ele vai dizer que é um assunto mais alegre, mas a minha entonação também, ela tende a subir. Então, ou seja, eu vou falar de alguma coisa alegre, de alguma coisa feliz. O final da minha frase, ele tem que subir a entonação. Então, por exemplo, numa frase, vamos agora até lá. Se for uma frase que eu tô alegre, o que eu vou falar? Vamos agora até lá. A minha face está dizendo que eu tô feliz, a minha entonação ela tá subindo, ela tá ficando mais aguda. Agora, se eu quero falar essa mesma frase, mas de uma forma triste, ou que eu tô chateado, ou que eu não quero, o que acontece? A minha entonação ela tem que cair, ela tem que descer. A minha face, ela vai comunicar a mesma informação. Então, olha como que ficaria. Vamos agora até lá. A minha entonação desce. Agora, nessa mesma frase, se eu tiver muito braba, se eu tiver com raiva, o que acontece? A minha entonação ela é reta, ela nem fica aguda, ela nem desce, ela não fica grave. Então ficaria desta forma, ó. Vamos agora até lá. Então é reta. Então sempre lembre disso, sempre quando eu quero falar algum assunto alegre, a minha entonação sobe. Um assunto triste, a minha entonação desce. E quando é raiva, quando é fúria, ira, é reto. Então lembre sempre disso, coloque entonação nas palavras quando você estiver falando para que não cause uma má interpretação. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá um like, curta, compartilha com seus amigos e a gente conversa no próximo vídeo.